Então, irmãos, nós queremos dar continuidade a essa série de mensagens, generosidade. Não sei se você estava no último culto ou se você também viu na internet, né, o resumo ou a mensagem inteira. Eu comecei agora a fazer desafios para nós. Não quer dizer que esse tenha que ser o seu desafio, mas é um jeito de dizer, se você não sabe o que fazer com as perguntas que eu boto ao final da pregação, então você tem a oportunidade de eu ajudar você a pensar algumas ideias. E você não precisa prestar contas audivelmente para mim, ok? Não é isso, mas eu quero te perguntar se você fez alguma coisa com isso. Que na semana passada, onde nós falamos da graça, da generosidade como um privilégio, eu deixei 3 desafios para essas marcas, né, do amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo. E, de alguma maneira, eu vou agora sempre fazer isso só para poder ajudar a gente a lembrar e dizer, pelo menos, diante de Deus, eu estou prestando contas daquilo que eu estou tentando fazer com o que eu tenho ouvido de Deus. E aqui, então, né, eu não vou ler, mas é só para você relembrar um pouquinho e você poder, até mesmo, ao começar essa nova mensagem, você também continuar atento ao que Deus pode falar e aprofundar além disso que Deus pode ter nos desafiado na semana passada. O tema de hoje vai ser generosidade, uma prova de amor. E então, se na semana passada nós olhamos para o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o 6, na perspectiva de Paulo nos convencer de que a generosidade é um privilégio e que a gente não deveria tentar levantar motivos, argumentos contra esse privilégio, hoje eu quero aprofundar 2 Coríntios 8, tentando desconstruir uma outra realidade que muitas vezes se torna um problema para nós sermos generosos. Quando a gente fala de generosidade, em primeiro lugar, realmente a gente acaba pensando em dinheiro. E esse texto que a gente está estudando, ele tem sim diretamente a ver com essa realidade do desafio da contribuição financeira. Ainda que Paulo demonstre que a generosidade que é trazida aqui ela é mais ampla. Assim como a gente viu na abertura do culto, da oferta da viúva pobre, que não tem a ver com a oferta, mas tem a ver com o coração, a intenção, e que isso se reverte em atitudes generosas, a gente precisa entender que, sim, generosidade, ela vai se expressar automaticamente em ofertas. Só que, quando nós tratamos desse assunto dentro das igrejas, é algo muito delicado. Porque, de alguma maneira, as igrejas, né, tem diversos tipos de igrejas. Algumas, elas são bem intencionadas e querem realmente e precisam motivar a comunidade, as suas comunidades, a ofertarem generosamente para investir no reino e continuar fazendo diferença nesse reino de Deus aonde elas estão localizadas. Há comunidades que a gente sabe, assim como todo lugar tem pessoas boas e ruins, há também no meio da igreja lobos disfarçados de pastores e que tentam se aproveitar das pessoas, né, que buscam soluções para a sua vida, buscam, né, de alguma maneira se encontrar com Deus e talvez manipulam para que essas pessoas ofertem, mas em benefício próprio. Então não dá para negar essa realidade. Só que quando a gente fala, por exemplo, dessa questão dos lobos em pele de ovelha, dessas pessoas que tentam enganar as ovelhas, a gente pode já automaticamente dizer ofertas, dinheiro, não é algo que deve ser falado na igreja, porque talvez a gente automaticamente pensa que todo mundo é igual. Laurindo, o pastor Laurindo, a igreja vai falar sobre esse assunto e isso pode afastar pessoas da igreja. Segundo, porque também a gente vai lidar até mesmo com as igrejas bem intencionadas, que elas usam um jeito de motivar que não é o mais adequado, provavelmente. Eu diria, na verdade, há 3 coisas que a gente acaba vendo que igrejas bem intencionadas, muitas vezes, se utilizam de 3 ferramentas para tentar, de alguma maneira, motivar, fazer com que os seus membros, seus participantes contribuam, mas que, na verdade,
pode até funcionar de maneira paliativa, mas não é aquilo que Deus espera para a gente contribuir, e não é a motivação correta. Primeiro, eu diria que tem a ver um pouco, em muitos lugares, com a questão de levar os membros a se sentirem obrigados ou constrangidos a contribuir. Porque as palavras, por exemplo, pague pela tua bênção. Se você quer ser abençoado, você precisa contribuir. E aí a gente vai ver as pessoas se sentindo obrigadas e constrangidas, porque se eu estou indo, se a minha vida financeira, se a minha família e tudo mais não está indo de maneira tão próspera como eu gostaria, é que eu não estou sendo generoso e contribuindo com a igreja. E aí a gente vai ouvir alguns lugares, né? Quanto mais você der, mais você vai receber em troca. Então a linguagem é de constrangimento, mas muito mais do que isso, você é obrigado. Se você quer ser abençoado, você precisa contribuir. Segundo, eu diria que tem também um pouco de relação do medo. E quando eu falo de medo aqui, tem a ver com a realidade que pode, de alguma maneira, tocar até mesmo na realidade da nossa igreja luterana, e toca de muitas formas, que é o fato de que muitas igrejas lidam com os seus membros de maneira comercial e consumista. Sabe o que é esse tipo de igreja e esse tipo de mentalidade? São igrejas que, de alguma forma, elas dizem, olha, tudo bem, você está vindo para essa comunidade com interesses. Você tem o interesse de casar, batizar e ser sepultado? Beleza, ok. Você está vindo lidar com a igreja de maneira comercial. E a gente não quer se incomodar contigo. Eles não falam isso. Mas, no fundo, é mais ou menos isso que está na mentalidade de boa parte desse tipo de igreja. A gente não vai querer se incomodar. Porque não é isso que Deus espera da gente. Mas, se a gente falar para ti isso, que não é isso que Deus espera, você vai ficar bravo e vai procurar uma igreja que vai te aceitar do jeito que você é. E do jeito que você quer se relacionar com a igreja. E aí essas igrejas trabalham, né, na mentalidade de, se você paga, você recebe o produto que você quer. Se você não paga, você não vai receber o que você quer. Só que isso também não é uma forma bíblica de lidar, não é o que Deus espera para motivar. Isso não quer dizer que os sistemas de organizações de cada igreja não tenham a sua importância e que sejam completamente errados ou pecaminosos. Mas levar os membros, usar de meios que são comerciais no relacionamento de igreja e membresia, não está nem perto de uma forma de você motivar as pessoas. Mas aí a gente pode ir para uma outra linha de igrejas que vem dizer, olha, se você não consegue ser generoso e contribuir com muito, então nós vamos lidar com você de outra forma. Nós vamos ter que pegar a Bíblia para poder mostrar para você o que Deus espera de você. E aí há uma forçação em textos bíblicos que falam, por exemplo, a respeito do dízimo. Dízimo é um preceito bíblico. E que hoje eu não vou tratar disso, mas você vai pesquisar, você vai entender que é uma realidade bíblica. Nós dizimarmos em cima daquilo que recebemos. Mas o que a gente vai pegar? Igrejas que vão dizer, olha, se você não quer dar o que nós queremos, então você tem que dar o mínimo que Deus espera de você. E o mínimo é 10%. E se você não der, aí você vai estar roubando a Deus, você vai estar sendo prejudicado, e aí você pode ter medo de Deus, porque se você não for fiel no dízimo, se prepare. E aí você pega uma meia-verdade, manipula ela para constranger as pessoas a ponto de reverter em generosidade mínima. E aí quando a gente vai pegando essa junção de igrejas que usam de argumentos motivacionais errados, com más intenções, algumas com boas intenções, mas ainda assim usam de argumentos, né, que não são saudáveis. Quando a gente vai tratar desse assunto, a primeira coisa que a gente tem é generosidade, finanças. Falar disso na igreja? Não pode. Mas o ponto-chave que a gente vai entender hoje, a partir de 2 Coríntios 7 a 14,
é que aquilo que pode motivar a gente verdadeiramente a ser generoso é algo que revela de verdade se nós já somos maduros ou não na fé. Que a generosidade é uma expressão automática, quase que por assim dizer, é uma expressão verdadeira junto com tantas outras na nossa vida, mas que não pode estar dissociada de outras que podem dizer se você é ou não um crente maduro, um cristão maduro. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 7 a 14, para nós continuarmos conversando um pouquinho sobre esse assunto. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 7 ao 14, nós vamos ler hoje. Essa série ela vai ser, então, como eu já falei, nos capítulos 8 e 9, e nós vamos ir destrinchando trechos, pequenos trechos, porque Paulo vai dando vários motivos pelos quais a gente pode entender e motivar, e nos motivarmos a sermos generosos, não com motivos errados, como eu citei agora há pouco. 2 Coríntios 8, versículo 7 até o 14. Paulo diz assim: mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Até aqui, irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo ele vai direto ao ponto nesse texto aqui de 2 Coríntios 8. Ele diz: a generosidade ela é um privilégio. E ela é um privilégio na vida de quem já entendeu que ela só acontece mediante a realidade de alguém que é maduro e já compreendeu que generosidade é fruto de um amor cristão. Você é alguém que se diz maduro na igreja? Você é alguém que se diz maduro na fé, que tem uma caminhada há muitos anos na igreja ou até há pouco tempo, mas se considera alguém maduro? Paulo ele vem automaticamente aqui a associar maturidade e generosidade. Porque maturidade, entre os critérios que Paulo usa para dizer se você é maduro, ele vai dizer aqui para os cristãos de Corinto. Ele diz, olha, vocês são exemplos, são maduros em várias coisas. Na fé, na palavra, no conhecimento, né, no zelo, no agir de vocês. Vocês estão sendo exemplo em muitas coisas. Vocês, assim, ó, têm motivos para eu elogiar. Mas agora, concluam, mostrem também que, entre as várias características de alguém que é maduro, vocês também entenderam que a generosidade é uma delas. E de que a generosidade é fruto de alguém que recebeu o amor de Deus e que agora, na medida que entendeu essa graça, esse amor que é imerecido, também vai expressar, levar para frente o amor. Ou seja, primeira coisa, o amor, na verdade, ele é um sinal visível da nossa maturidade. Maturidade, ela é revelada na prática do amor. Amor, ele simplesmente não existe, segundo a Bíblia, só em palavras.
na nossa cultura, falar que você ama alguém, geralmente vai ser através ou de palavras de afirmação, de você elogiar, de você dizer, olha, eu te amo, e aí a esposa quer ouvir do marido, eu te amo, e vice-versa, de repente. Mas não somente isso, para alguns, amor é você demonstrar através de afeto, carinho, um abraço, um beijo, um cafuné. E aí, na nossa cultura, quando você fala de amor, é muito mais numa realidade quase que romântica, mas não naquilo que a palavra de Deus indica de que amor, ele só vai ser verificado na prática do jeito que você lida com os outros, porque o amor, ele rompe o discurso e ele age. Esse é o ponto-chave que o apóstolo Paulo vai trazer aqui. E Paulo, ele não está trazendo aqui uma ideia legalista. Não é algo que ele está dizendo assim, ó, é uma ordem. Você é obrigado a ser generoso, você é obrigado a amar. Não é isso. Se a gente vem de igrejas e talvez é influenciado por diversos tipos de igreja e talvez a gente corre o risco de até mesmo fazermos parte de uma igreja luterana que a história conduziu para também irmos para a linha da lei e de motivar e forçar as pessoas a contribuírem pela lei. Paulo aqui foge de qualquer regra de leis e ele diz: a contribuição, a generosidade, ela é expressa, ela é uma expressão de um amor verdadeiro que se traduz em atitudes. Por isso que, por exemplo, na Bíblia Católica, eles até vão fazer a separação, né, de palavras de amor, e aí eles usam outras palavras para tentar simbolizar o amor na prática. Se você olhar em contextos, vão ter palavras diferentes, mas a ideia é, na Bíblia, amor nunca vai ser, quando você vê essa palavra, se você me ama, por exemplo, quando Jesus diz isso, ele não está falando assim, ó, eu quero ouvir da tua boca. Ele diz, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Ele não está pedindo para dizer, ó, me falem palavras de afirmação. Digam que eu sou importante para vocês. Digam o quanto que eu faço diferença na vida de vocês. Testemunhem para mim e falem do quão maravilhoso eu sou. Não, Jesus, ele diz, se vocês me amam, tenham atitudes de quem demonstra amor por mim. Amor em todas as escrituras, desde o Antigo Testamento ao Novo, se você me ama, você precisa ter atitudes. E aí, queridos, esse amor, de novo, ele não é impositivo. Por quê? Como é que a gente diz, né? Pessoas que falam, elas podem até tentar motivar, mas é o exemplo que arrasta. E Paulo, justamente, ele não está querendo constranger. Ele poderia, por exemplo, pegar aqui, 2 Coríntios, de novo, o contexto qual é? Se você não estava na última mensagem. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto que ele está enviando Tito para receber as ofertas deles. E ele diz, façam isso. E aí ele pega e cita os irmãos da Macedônia, é como se fosse um outro país, né? E ele cita desses irmãos, entre eles os filipenses, e diz, olha aqueles irmãos lá, olha a expressão do amor deles. Eles estão mostrando que eles amam a Deus e que amam os irmãos de Jerusalém. Então, esse é o parâmetro do que é amor. Agora, amem vocês também semelhante a ele. Mas o objetivo de Paulo não é dizer, ó, tá vendo? Fiquem com vergonha se vocês não agirem igual a eles. Tá vendo? Que vergonha se vocês que têm mais condições do que ele não contribuírem. Porque geralmente a gente, no dia a dia, a gente vai ver argumentos assim. Mas Paulo simplesmente ele está querendo dizer, ó, aqui está o modelo. Esses irmãos são do modelo que eu quero usar para motivar vocês a dizer, ó, é mais ou menos isso? Sim. Então eu vou seguir esse modelo. Eu vou tentar viver mais ou menos isso. Mas aí Paulo vai além disso. Ele vai dizer alguém que é um modelo muito maior do que esses irmãos. E aí Paulo então cita que Cristo é o nosso modelo. Ele diz ali no versículo 9 o seguinte, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Queridos, o amor,
que brota, ele não brota simplesmente de a gente imitar pessoas, porque o nosso amor entre nós, por mais generoso que seja, por mais altruísta que seja, por mais que de repente eu seja completamente entregue para os meus filhos, para o meu esposo, minha esposa, que são as pessoas que geralmente a gente tem um vínculo amoroso muito mais forte do que a maioria das pessoas, e que a gente às vezes demonstra atitudes de amor mesmo quando não quer, mesmo quando a gente acha que essa pessoa não merece, mas ainda assim a gente se sente na obrigação de amar a esposa, amar os filhos, porque eu tenho esse papel, essa responsabilidade. Mas Paulo vai além de dizer, tudo bem, vocês podem até pegar exemplos de pessoas que não são, no meio de vocês cristãos, exemplo de um amor. Mas há uma pessoa que é o exemplo do amor altruísta e altamente generoso, que é o próprio Jesus. Ele era alguém que era rico, que ele tinha tudo à disposição dele, o reino dele, e ele sai desse reino, e quando ele vem a essa terra, ele poderia ter vindo sem que ele sofresse, sem passar dificuldades. Mas ele escolhe para que ele consiga ter acesso a todas as pessoas, e não somente a um público específico, ele se faz literalmente pobre, igual a qualquer pessoa, e ele começa a andar no meio de todo mundo a ponto de dizer, ó, o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. E nesse processo de caminhar, ele não somente decide ser generoso ao extremo, né, de sair do seu cargo e da sua autoridade, mas ele vai além na generosidade dele. O que Paulo vem dizer é, a generosidade de Cristo é tamanha que ele é capaz de entregar aquilo que é mais precioso para qualquer pessoa na face da terra, para transformar a realidade de alguém. Qual é o nível da generosidade de Jesus? Ele entrega a própria vida. Ele é capaz de morrer no meu lugar para que eu pudesse ser alcançado e ser transformado, e para que a minha desconexão que o pecado trouxe entre eu e Deus acabasse. Jesus sabia que só tinha um jeito de eu e você nos ligarmos a Deus. Ele veio à Terra, se fez pobre, passou por um monte de dificuldade para pregar o Evangelho, mas ele sabia que não bastava falar do amor de Deus. Ele sabia que a ira de Deus e o castigo que Deus deveria trazer sobre a humanidade por causa da rebelião que a gente fez contra Deus tinha que ser cumprida. A ira de Deus tinha que ser colocada sobre alguém. E o que Jesus faz? Ele vai lá e diz, eu entrego a minha própria vida. Esse é o nível da generosidade. Quando a gente vê pessoas na face da terra passando por dificuldades como foi nas enchentes do ano passado, e não somente ali, mas quando as pessoas perdem tudo, o que elas costumam dizer? Mas eu ainda tenho a minha vida. Isso é o que importa. Porque eu tenho a vida, tenho saúde, eu posso correr atrás e reconquistar tudo que eu perdi. Mas se eu não tivesse a vida, eu não ia poder fazer mais nada. E é isso que Jesus está dizendo. E Paulo está apontando para isso. Jesus foi capaz de entregar aquilo que era mais precioso, mas não somente isso. O nosso Deus é um Deus que é generoso, porque ele entrega o Filho, o verdadeiro Filho dele, o Filho que nunca pecou, o Filho que nunca fez nada de errado e que não merecia ser castigado. E Deus é tão generoso para nos salvar que ele entrega o bem mais precioso dele, a pessoa mais preciosa. E ele diz, por causa do meu amor por vocês, eu demonstro o meu amor. Eu não somente digo que eu amo vocês, mas eu ajo. E a Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. De que maneira? Só escrevendo? Só pregando? Só demonstrando, dizendo aqui, ó, aqui está o púlpito, o pastor está pregando, ele está falando, Deus ama vocês. Tu não entendeu ainda? E aí vem Deus e diz, eu demonstro o meu amor a ponto de morrer numa cruz para que o castigo que vocês mereciam seja colocado sobre Jesus. Deus amou ao mundo de tal maneira, não é que ele falou, mas ele agiu, entregando a sua própria vida por mim e por você. Esse é o modelo a ser seguido por nós. Discipulado, ser discípulo de Jesus, necessariamente é ser moldado pela cruz de Jesus. O nosso nível de entrega é Jesus dizendo, amem uns aos outros como eu vos amei. Qual foi o nível de amor?
não foi somente andar e curar as pessoas, mas foi a ponto de dizer, se for preciso, eu não vou dar só o meu bolso, eu não vou dar somente as minhas mãos, os meus talentos, o meu tempo, o meu relógio para gastar tempo com as pessoas, mas se for preciso, eu vou me sacrificar, sofrer como Jesus sofreu, ser moído para que a vida de pessoas seja transformada pelo Evangelho, para que elas alcancem a salvação. Então a generosidade, seja no bolso, seja com tempo, com talento, ela tem um objetivo principal que é salvar pessoas. Eu contribuo de tantas formas, não de qualquer forma, mas de tantas formas, não de maneira pequena, mas de maneira total e completa, porque Jesus é o meu modelo. Ele abriu mão de toda a riqueza para que eu e você nos tornássemos ricos no reino de Deus. Para que a gente andasse em ruas de ouros. Não porque aquela rua vai ter valor para a gente, não porque o ouro é importante, mas porque a gente vai estar no lugar mais precioso e mais valioso que qualquer ser humano pode querer estar. No reino de Deus, onde tudo vai ser diferente, sem choro, sem dores, etc. Essa é a medida da entrega. Mas não somente isso. A medida da entrega que Jesus pede da gente é, segundo o versículo 10 até o 14, é lutar para que haja igualdade, equidade, na verdade, equidade entre nós. Queridos, quando você olha aqui do versículo 10 a 14, eu quero destacar principalmente o versículo 13 a 14, diz assim, na prova deste serviço, desculpa, eu estou no capítulo 9, né, no capítulo 9, 10 a 14. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também vocês completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se a boa vontade, a oferta será aceita, conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância de vocês, que vocês têm, supre a necessidade deles. Paulo está dizendo, você entende que agora, entre vocês, se vocês agora são filhos de Deus, não pode mais haver diferença? De que não tem quem merece ter melhores condições financeiras e quem merece passar dificuldades? Ah, mas ele fez por merecer de estar cheio de dívida, ele fez por merecer agora não ter nada, ele não se organizou. Não. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Romanos, ele vai dizer, agora, não há mais judeu e nem grego, não há mais homem e mulher. Não tem mais separação de coisas, porque em Cristo Jesus nós somos todos iguais, nós somos simplesmente filhos de Deus. E como filhos de Deus, nada faz com que a gente, como a gente viu na semana passada, mereça o amor de Deus. Nós estamos diante de Deus como pessoas iguais e merecedoras. Então, se nessa terra eu olho para os meus irmãos, até mesmo aqueles que não voltaram para Jesus ainda, nós como filhos mais velhos, e olhando os irmãos mais novos, que saíram da casa do pai, mas ainda são irmãos, que rejeitaram o pai, mas ainda são meus irmãos, e eu olho lá fora eles passando necessidade, e eu digo, e fecho os olhos para eles, e digo, eles merecem isso. Paulo está dizendo, você não entendeu ainda o que é amor e maturidade. O papel meu e seu é todas as pessoas. Eu tenho que lutar para que todas as pessoas vivam no mesmo nível que eu. E aqui, queridos, eu quero destacar, como volta e meia eu cito, não por uma questão política, mas justamente para desconstruir o quanto que o pecado faz com que a gente coloque a expectativa em seres humanos e ideologias e acreditar que vai ser o socialismo ou o capitalismo e a gente se briga por políticos a ponto de daqui a pouco não entender que aqui não está falando nem de capitalismo e nem socialismo. Porque essa palavra pode parecer e pode dar a entender, quando fala de equidade, de eu levar o outro a chegar no meu nível, então isso é socialismo. Mas socialismo
no conceito que você vai estudar, é fazer você pegar a pessoa mais rica e trazer ela para baixo. Capitalismo é você pegar a pessoa mais baixa e trazer ela talvez para cima em alguns momentos, mas ela não vai chegar também ao meu nível. Mas o que Deus está falando é, você não vai se comparar com aquela pessoa rica, você não vai pegar a pessoa que você conhece, que tem mais condições e dizer, é ele quem tem que se rebaixar. É aquilo que ele tem de mais que ele tem que perder e ele agora ajudar os outros. Mas Paulo está falando de que eu e você, como filhos de Deus e irmãos na fé, o meu papel é saber, entender que Deus me deu muito mais do que eu mereço. E se ele me deu muito mais do que eu mereço, o padrão é de eu levar as pessoas que estão à minha volta a andar no mesmo nível que eu. E eu tenho que generosamente, de tudo que é forma, lutar para que as pessoas à minha volta tenham qualidade de vida como eu tenho. Esse é o ponto-chave que Paulo está dizendo aqui. A medida do amor é a medida que Deus tem me abençoado. Não é a medida que Deus tem abençoado aquele irmão, porque aquele irmão, Deus deu a mais para que Deus, na vida de pessoas ao redor dele, conseguisse levar talvez uma pessoa àquele nível ou várias pessoas, porque talvez Deus só me deu condições de abençoar alguns irmãos, 2, 3, mas o outro Deus deu condições financeiras para que ele possa abençoar 10, 15, 20 irmãos. Mas não somente isso. Quando Paulo fala de equidade, cada um contribui segundo o que tem condições. E aí vem a igreja e o modelo da igreja primitiva que todos, em Atos fala que todos, de acordo com as necessidades, eles vendiam as coisas que tinham, eles abriam mão para abençoar uns aos outros. E os apóstolos administravam aquelas ofertas para que não faltasse para ninguém. Aí entra o papel de nós escolhermos líderes capacitados, bons cristãos, tementes a Deus, que administrem bem as ofertas, e aí então a equidade vai acontecer na medida que eu vou contribuir de acordo com como Deus toca no meu coração, de acordo com as minhas condições, e dentro da igreja vai haver irmãos que têm condições de contribuir com muito mais, sem que eu tenha que ser constrangido a contribuir com tabelas de valores, ou obrigado a contribuir segundo tabelas, mas eu vou contribuir porque eu sei que Deus tem me abençoado com muito mais que eu preciso, e eu não preciso que ninguém me diga com quanto eu devo contribuir, mas Deus é quem toca o meu coração para que eu seja generoso, porque eu sei que a comunidade faz diferença na vida de pessoas que talvez eu nem conheça. Quantas vezes nós levantamos ofertas a nível de SLB, de Igreja Luterana no Brasil, ofertas que são importantíssimas e que a gente não tem a mínima ideia de quem são esses irmãos. Quantas vezes nós já levantamos como igrejas no Brasil ofertas para Missão Zero, onde a gente nunca conheceu talvez uma pessoa, ou talvez uma, né? Aqui com certeza conhece alguma pessoa do Nordeste que é o Abraão, que é fruto da missão. Mas quantas vezes talvez antes do Abraão vir para cá, você nem sabia que você estava ofertando e o evangelho estava sendo pregado lá, e através da sua oferta, o Abraão, anos lá atrás, antes de você nem saber da existência dele, estava ouvindo o evangelho através do projeto da Missão Zero. E a diferença que faz sem a gente nem perceber que Deus me abençoa e eu contribuo, e a igreja administra isso e vai levando o evangelho para lugares que eu nem imagino. A própria igreja vai fazendo com que haja equidade, as comunidades vão ajudando nesse processo. Equidade. O convite de Paulo é: você ama a Deus, seja generoso. Mas você não é convidado a ser generoso se comparando com o outro, mas é de acordo com o que você tem. Não é para você se menosprezar, não é para você achar que a viúva estava sendo humilhada pelas pessoas que contribuíam com muito, e não é para que aqueles que contribuam com muito, ao ver a viúva pobre contribuindo, digam agora eu tenho que baixar o meu nível, porque se ela contribui com tanto, por que eu vou contribuir com tanto? Paulo está dizendo, Deus se entregou por ti. Ele deu tudo que ele podia dar. Agora o convite para você você também pode entregar a sua vida e amar os teus irmãos, assim como eu te amei. Qual é o nível de condições que eu tenho dado para ti
a ponto de você parar de olhar para o irmão do teu lado e dizer, Deus me deu muito mais. E se Deus me abençoou com muito mais do que qualquer outro irmão, quando Deus me chamar de formas diferentes, eu vou dizer, eis-me aqui. Quando Deus me chamar para poder ser fiel na contribuição na igreja, eu vou ser generoso. Quando Deus me chamar para poder, talvez, abençoar pessoas no dia a dia, e Deus tem me dado condições, eu vou ser generoso. Eu vou entregar tudo que eu posso. Bens, ouvidos, mãos, tudo. Talentos para abençoar pessoas. Talvez você vai pegar o seu trabalho e vai abençoar um irmão sem cobrar dele, porque talvez você sabe que ele não tem condições e você vai lá fazer algo para ele. Generosidade. Generosidade. Queridos, que tipo de amor nós temos demonstrado em nossas atitudes financeiras? Quando você para e analisa o teu amor por Deus e o teu amor pelas pessoas, quando você para e você talvez olha para alguns irmãos aqui na igreja e olha para a tua cidade, para Anhambi, e você diz, eu amo essa cidade, eu amo a minha igreja, eu amo as pessoas dessa comunidade, eu amo a igreja na qual talvez eu cresci desde a infância e que meus pais fizeram parte. Quando você olha para o teu nível de entrega financeira, de tempo, talento, qual é o nível do teu amor demonstrado pelas pessoas aqui? O que as nossas escolhas revelam sobre a nossa fé e confiança na provisão divina? Quando eu falo de escolhas, as escolhas que você tem feito de investir tempo, talento e tesouro. Aonde mais você tem investido? O que isso revela sobre a tua confiança em Deus? Você precisa ainda dizer, eu preciso ter 1 milhão, 2 milhões, não sei. Qual é a tua meta? E você nunca consegue abrir mão de um pouco para investir em pessoas? O que isso talvez revela? E a nossa entrega reflete a entrega de Cristo? Quando você vê o teu nível de entrega, você consegue dizer, eu sou tão generoso, ou um pouco generoso como Jesus foi comigo? Eu quero deixar então os desafios, caso você não tenha respostas. Então, primeiro, dedique a sua semana a orar e consagrar toda a sua renda ao Senhor, pedindo sabedoria sobre como usá-la. Se semana passada eu falei sobre aprenda a agradecer o que Deus tem te dado, não somente agora agradeça o que Deus tem te dado e sido generoso, mas agora essa semana tire todos os dias para orar dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Tudo. O meu carro é teu, a minha casa é tua, o meu celular é teu, o meu trabalho, a minha profissão, os meus dons, aquela reserva que eu tenho lá, seja lá qual o valor, é teu. Tá aí. Faz o que tu bem entenderes. E deixa com que Deus te mostre. Talvez Deus vai te mostrar através do amor ao próximo. E talvez quando você parar para pensar, será que você não tem que encontrar alguém específico para ajudar essa semana? E aí estaria o desafio. Encontre alguém. A gente geralmente terceiriza quando a gente encontra alguém. Já falei isso. O Ministério de Diaconia tem que fazer. A ação social da prefeitura tem que fazer. A lei diz isso. E Deus está dizendo, enxergue as pessoas e faça algo por elas. Seja com um gesto, seja uma visita. Talvez você saiba que tem alguém no hospital e a gente vai lá sempre dizer, a igreja tem que ir lá, o pastor tem que ir lá. E Deus está dizendo, vai lá, visita essa pessoa. Tem um idoso na igreja que há muito tempo ninguém visita, vou avisar o pastor. Vai lá e visita você. Você é tão capaz de orar com essa pessoa quanto o pastor. Não precisa de capacitação para orar. O amor amem uns aos outros. É para toda a igreja, não é? Os líderes da igreja amem as pessoas, amem uns aos outros.
e apoie intencionalmente um ministério ou ação missionária que promova justiça e socorro a pessoas que necessitam. E aqui eu não estou falando de necessidades de finanças somente. Pode ter a ver com isso, mas apoie ministérios. E um dos ministérios que eu creio que a gente tem que dar uma atenção especial é o próprio Acamp Vida, que tem ainda lutado para juntar o dinheiro para o ônibus. E talvez está aí. Outro exemplo é esses irmãos que estão estudando teologia. E talvez você conhecia o Wander com intimidade, conhecia o Cauê. E aí cabe talvez a nós irmos lá e dizer, estou aqui para te apoiar. Está precisando? Posso te ajudar com, sei lá, com um valor por mês para te apoiar nesse projeto? De repente você apoiar o Acamp Vida com um valor por mês, assim como a Missão Zero também é um projeto tão importante que fez diferença na vida de muitas pessoas, a ponto de nós agora sermos abençoados pela vida do Abraão como ministro aqui. Quem sabe você pode dizer, está na hora de eu começar a ofertar também para a Missão Zero, mensalmente. Não sei, talvez alguma organização que você confia, mesmo que não é religiosa, que tem feito diferença. Aqui tem aquele projeto, né, eu não conheço ainda adequadamente, mas ele cuida das mulheres com câncer, né, a Liga Feminina. De repente, daqui uns dias, eu acho, agora em julho, eu acho que vai ter o café, né, alguma coisa assim. Venha participar. Não sei. Grupos, projetos, existem diversos. E aí talvez cabe você dizer, qual o projeto que Deus mais toca no meu coração de que eu devo abençoar? E eu diria, olhe para essas listas essa semana, que vai ser colocado no grupo do WhatsApp, e tire um tempo para meditar nisso e permita que Deus fale contigo, para que você demonstre amor, não somente dizendo, Deus, eu te amo. Não somente da boca para fora, mas Deus espera uma atitude nossa de amor. É através do amor que as pessoas vão reconhecer que nós pertencemos a Deus. É isso que o apóstolo João fala. Através do nosso amor uns pelos outros, o mundo vai reconhecer que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Talvez a missão da nossa comunidade muitas vezes está fracassando, talvez a gente não vê pessoas novas na igreja se achegando, porque a gente não está conseguindo amar generosamente como Jesus nos amou e nos alcançou. Tem um minuto em silêncio. Permita que Deus fale com você.